Oi, eu sou a Dani aqui do canal Ler Anoitecer e hoje eu trago para vocês a segunda parte do caso Família Pessigini. Lembrando que o que eu mencionar aqui consta nos laudos e nos autos do processo. Eu peço gentilmente que vocês assistam até o final do vídeo, pois eu vou estar colocando alguns pontos nessa versão agora, que é a versão da advogada, o que ela acha do caso. Então eu vou pontuar algumas coisas e eu quero assim que vocês me ajudem a dar a opinião de vocês, né? Se vocês acham coerente ou não, se sim é de fato o que a polícia já falou que é o menino, ou se não, de fato foi uma armação para culpar o menino Marcelinho. Então assim, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, tá? E se você já puder deixar um like para me ajudar, eu agradeço muito, tá? Então roda a vinheta. Nessa segunda parte estarei passando a versão da advogada da família. A advogada da família Roseli Soglio, ela acha essa versão da polícia um tanto fantasiosa. Ela menciona que é para encobrir algo que aconteceu e que efetivamente a polícia não investigou, sendo de alguma forma dolosa ou mesmo não ter chegado a uma conclusão do real assassino, e então destinou a culpa ao menino. Para a advogada, Marcelinho também é uma vítima, sendo uma vítima de homicídio e não um suicida. Ela menciona também que talvez esse crime aconteceu por uma retaliação a Andréia, porque a Andréia, segundo ela tinha sido convidada para fazer assaltos a caixa eletrônico com seus colegas de trabalho, né? Então a Andréia não aceitou e foi contar isso para os seus superiores. A advogada também menciona que no outro dia o sargento tinha um trabalho muito importante para ser feito. E ela menciona que ninguém foi atrás do sargento, né? O horário que eles foram atrás já era em torno das 19 horas, que foi quando encontraram o corpo dele. Ela menciona também que o local do crime não foi preservado. E eu me lembro muito bem do dia do crime. Eu estava assistindo televisão e vi aquelas cenas. Eu acredito que quem, né, assistiu naquela época se lembra também. Que a rua estava lotada de policiais, de viaturas, a casa estava cheia, né? Então, assim, os policiais, eles já sabendo como que, né, como é que funciona uma investigação, um local de crime, eles seriam primeiros interessados a preservar o local. Né? Então, assim, fica bem claro pra gente que não teve essa preservação. Não sei o porquê, né? Mas não teve. Mas segundo o perito que atuou no caso, ele acha que essa não preservação não modifica o crime em si, né? Então, querendo dizer que a cena do crime tá ali, dos corpos, né? A direção da bala, a arma na mão do menino, tudo isso não modifica. Ele acha que o que tá ao redor não interferiu no crime em si. Ó, eu não tô dizendo assim que foi ou não foi o menino que cometeu este crime, mas eu acho que quando tem a intenção de manipular, esconder alguma coisa, a polícia esconde, eu acho. Tá? Eu já fiz 2 vídeos aqui no meu canal, que um é do caso Evandro, que aconteceu aqui no Brasil, onde pessoas inocentes foram acusadas do assassinato deste menino, tá? E eles foram julgados, condenados e presos. Tem gente que cumpriu a pena toda. Tem um deles que morreu cumprindo a pena. Tá? Eu mando até um beijo pro Oswaldo Marceneiro, que é inscrito aqui no meu canal. E ele é um dos agora 7 inocentes de Guaratuba. Então, assim, você vê que teve toda uma armação para culpar algumas pessoas e deixaram de investigar quem de fato matou o menino. Tem um outro caso, que também eu trouxe o vídeo aqui no canal, que aconteceu nos Estados Unidos, de Steven Avery. Ele passou 18 anos preso por um crime que ele não cometeu. Daí ele conseguiu comprovar sua inocência, né, com os exames de DNA. Depois, aí o que aconteceu? Aconselharam ele a processar o Estado. E aí, daí que ele processou o Estado, aí que o negócio ferrou. Porque teve um outro crime, né? Colocaram nas costas deles esse crime. E assim, quem assistiu o documentário, e se não assistiu, assiste lá, você vai vendo que tem todas as provas foram implantadas contra ele. Sabe? Implantado ou plantada? Todas as provas foram plantadas contra ele, né? Então você vê,
Ali tem o juiz, o advogado, o promotor, toda uma cidade envolvida, pessoas importantes, querendo culpar, né? Você vê que fica nítido que eles não querem investigar, é simplesmente culpar. Então, assim, se eu pensar por este lado, sim, manipularam todo aquele cenário, né? Para encobrir alguma coisa que de fato aconteceu, né? E para culpar o menino. Mas se eu for ver pelo lado da perícia, né? Lembrando que a perícia foi feita corretamente, aí sim foi o menino. Segundo a perita Rosângela Monteiro, ela também achou um pouco estranho a não preservação do local, nem partindo assim dos policiais, né? Eles, como eu mencionei, eles são os mais interessados a manter o local melhor possível, né, para poder não atrapalhar a perícia, né, para não atrapalhar as investigações. E você vê que tinha aquele entra e sai, né, de vários policiais no local. Tem um outro ponto que o perito do caso ele menciona novamente pra gente, que é a rigidez cadavérica do menino. Só que para mim, assim, eu acho que essa parte é um pouco fraca. Por quê? Porque ele menciona que a rigidez cadavérica do menino estava muito forte, que quando encontraram o corpo do menino, que foi até difícil tirar a arma da mão dele, que poderia acontecer de ter o disparo novamente. Só que se você parar para analisar, vamos supor, mataram lá a família e mataram o menino e colocaram a arma. Até o momento de encontrar, ele estaria nessa rigidez cadavérica. Então isso para mim é fraco, né? Eles colocariam a arma na mão do menino e ele teria rigidez, então, né? Teria essa mesma dificuldade que ele menciona que teve de tirar a arma da mão do menino. Então, assim, pra mim essa parte é fraca. Essa teoria é fraca. Tem umas imagens que eu encontrei que na mão de Marcelinho tinha uns machucados. E é estranho, é como se fosse de defesa. Só que essa parte não consta nos laudos do processo, né? Esses machucados, que seria um motivo de defesa do menino, não consta nos laudos do IML. Daí tem toda a questão se o menino era canhoto ou destro, né? Para a advogada, essa arma foi de fato colocada na mão do menino, né? Então ela acha que, vamos supor, que se ele fosse destro, a bala não estaria daquela posição que encontrou no corpo das vítimas. Porém, o ex-comandante da rota, ele menciona que num caso desse, é provável que em vez de ele ter tirado com a mão esquerda ou com a mão direita, ele tenha tirado assim, tá? Com as duas mãos. Então, isso não faria diferença. Direita, esquerda, não teria essa diferença, né? Então, assim, só que para advogada, isso... Por ela achar que ele não é canhoto, tá? Porque foi encontrado na mão do menino, na mão esquerda, então ela acha que ele não é canhoto. Então ela acha que, assim, por tudo que foi a bala na vítima, a altura que foi feito os disparos, o respingo dos sangues, não bate com a altura de Marcelinho e nem com essa mão canhota. Daí tem uma outra questão que foi mencionado pela advogada, que o sargento, ele teria morrido 20 horas antes dos outros familiares. Não sei, eu acho que fica meio estranho, porque, não sei, na minha teoria, porque todos eles estavam de pijama, então ele teria que ter morrido, né? E depois esperar um tempo, todo mundo tava, né, se preparando para dormir, ficou todo mundo na casa para depois serem mortos. Então, eu não sei, né? Já o perito, ele menciona que não, que quando eles encontraram os corpos, eles já estavam com bolha, já estava todo aquele processo de decomposição do corpo, que passa, né? O processo, e eles estavam iguais. O único que era diferente era o Marcelinho, porque é comprovado que ele morreu, né, depois de todos os familiares. Daí tem uma questão também muito importante, tá, que a advogada levanta, que não foi encontrado nenhuma gota de sangue na roupa de Marcelinho. Tá? Não, você não encontra no uniforme, você não encontra no sapato dele, no tênis, você não encontra. E a polícia fala que Marcelinho, na hora do crime, ele já estava de uniforme. Então, um pouco estranho, né? Porque se o menino tivesse matado a família com uma outra roupa, tivesse trocado, onde estão essas roupas? Na casa? Ninguém achou. No outro local? Porque tem filmagens dele andando pela cidade e ninguém encontrou nem essa outra roupa. Então quer dizer o quê? Que de fato ele estava com uniforme.
E não tem uma gota de sangue. Ele matou 4 pessoas e não tem uma gota de sangue na roupa do menino. Então, assim, pra polícia, o menino matou a família porque simplesmente ele jogava muito videogame, né? Que ele incorporou este personagem e por isso ele foi lá e acabou por aniquilar a família toda, né? Mas segundo a advogada, Marcelinho não jogava tanto assim. Marcelinho não sabia atirar e muito menos dirigir. Que a gente viu nas cenas que ele dirigia, então ela fala que ele nem sabia dirigir. Tem no processo os depoimentos dos colegas de classe do Marcelinho e lá um deles menciona sim que Marcelinho já sabia dirigir, que ele menciona que ele aprendeu a dirigir na praia, tá? Ele menciona também que ele já tinha aprendido a atirar e que no dia, na hora do disparo, acho que com a força da arma, a mão dele foi e bateu na cabeça dele. E que uma das amigas também menciona que Marcelinho era canhoto. E tem uma das amigas que menciona que no dia do crime, né, depois que Marcelinho matou os familiares, ele foi para a escola, que foi o primeiro dia de aula, né, após as férias, né, de meio de ano, que ele perguntou para a professora se a professora já tinha aprendido a dirigir quando nova, e que se, quando ela era nova, ela tinha feito alguma coisa de mal para os seus pais, né? E essa amiga também menciona que ele sempre estava com o capuz, como se tivesse meio que incorporado naquele personagem do Assassin's Creed. Para a advogada, nem o Ministério Público e nem a polícia quis investigar o caso, né? Já atribuindo o crime ao menino. Então, assim, ela acha que poderia ter sido uma retaliação a Andrea, né? O sargento tinha feito várias prisões, que poderia ser alguma dessas pessoas envolvidas, estaria, né, querendo se vingar dele. Mas, segundo a polícia, foi feito um levantamento de todas essas prisões para ver se de fato tinha acontecido alguma coisa. E foi visto que não tinha nenhuma ameaça contra os dois, né? Que nenhum dos dois tinha relatado aos seus superiores que estava sofrendo ameaças. Daí a advogada também menciona sobre a arma, pois não havia pólvora na mão do menino. Só que eu mencionei no outro vídeo que o menino usava uma .40. A .40 é uma arma fechada. Na hora dos disparos não solta aquela pólvora. Diferente de uma outra arma que gira o tambor, solta aquela fumaça e contamina as mãos, a roupa, né? Não tinha. Só que assim, quando é feito um exame microscópico, você consegue saber se de fato tem ou não tem. E no caso do menino, foi feito, né? E consta essa pólvora na mão dele. A advogada também menciona ela sobre como a cabo Andrea não conseguiu se defender do filho, sendo que ela é uma policial extremamente experiente. Como que ela não conseguiu fazer isso? Para mim, o sargento estava dormindo no chão, no colchão. Quando ela escutou o barulho, ela correu, ajoelhou, porque assim, eu já me imaginei na cena. Se eu fosse ver uma pessoa no chão, obviamente eu iria agachar, para chegar próximo. Nesse momento que ela agachou, ela já levou o disparo, tá? Então não tem, porque falou assim, como que ela viu que era o filho dela, né? Porque falou que ela estava de joelhos pedindo pelo amor de Deus pro filho dela, para ela não morrer. Não aconteceu isso. Isso não tem como. Ela não tá, o corpo dela mostra que ela não estava no processo de defesa, né? Porque ou ela ia fazer assim, porque a pessoa quando tá sofrendo alguma coisa, ela quer se defender com a mão, alguma coisa. Ela não tem, né? O corpo dela não mostra essa defesa. E mesmo que ela estivesse sendo subjugada por outra pessoa e não pelo Marcelo, sim, ela estaria nessa posição de ajoelhada e a pessoa executaria ela com tiro e ela cairia. Por isso que ela não tem esse movimento. Então, assim, essa versão de que, nossa, ela pediu pelo amor de Deus pro filho dela, pra ela não morrer, isso não existe. O corpo dela mostra que essa cena não aconteceu. Sendo ou não sendo o menino, tá? Se foi o filho dela, no processo que eu te falei, ela correu, ele já deu tiro, ela caiu, não viu. E mesmo se fosse uma outra pessoa estranha, ela estaria numa posição, né, que ela não teria como pedir socorro, já estava sabendo o que ia acontecer, ela estava naquela posição, levou o tiro e morreu. Então, na versão da advogada, aconteceu o seguinte: a família foi sequestrada, o Marcelinho foi retirado da casa, né, por um amigo policial do seu pai, e daí tem relato de um amigo que mencionou que Marcelinho tinha falado que tinha saído com um amigo do pai dele, tá? Então, assim, ele teria sido retirado da casa, teria ido pra escola, ele não teria visto o crime, nada disso, por isso que ele estava normal na escola, né? Só que assim, pra mim, fica um pouco estranho. Por quê?
Porque no outro dia os amigos mencionaram que ele estava triste e perguntaram para ele: por que você está triste? Você está de castigo ou você tentou matar sua avó de novo? Então essa versão, segundo os amigos falaram, cai por terra. Porque como que os amigos saberiam dessa versão? Se foi por acaso que a família foi sequestrada, né? Como que o amigo falaria? Ou por coincidência o menino já tinha mencionado que ia matar os pais e naquele dia a família foi sequestrada, foi morta por outras pessoas e o amigo desconfiou, né? Então, eu acho que essa parte assim dele ter sido sequestrado, eu acho que não é isso não. Tem um depoimento da professora mencionando, chamando a Andréia para comparecer à escola, pois ele tinha esse comportamento um pouco agressivo com seus amigos, né? E acaba falando que ele também tinha esses tipos de brincadeira em casa, né? Tipo de falar que ia matar, né? Então, a professora já tinha mencionado isso. Então, de fato, já devia estar acontecendo isso em casa. Lembra que eu falei dos sinais? Que ele tinha dado algum sinal? Então, vai ver aí já era o sinal, né? A mãe já estava ciente que ele já fazia essas brincadeiras em casa, ele fazia as brincadeiras nas escolas, e por algum motivo ela não tomou providência, por achar que não ia acontecer, que aquilo era brincadeira, que aquilo era passageiro, que quem vai achar que seu filho vai te matar? Ninguém. Né? Que quem vai achar que aquele bebê que você criou, que você deu tanto amor, que ele vai cometer um crime? Ninguém. A advogada traz um vídeo onde mostra a seguinte cena, né? O carro da família Pessigini passando em baixa velocidade. Daí ele para no local, ele pisa no freio 4 vezes como se fosse dando um sinal, né? Então assim, nessa cena você vê que tem uma pessoa no volante e atrás tem um vulto de uma criança que ela diz ser Marcelinho, né? Aí o carro fica parado. Assim, passados uns minutos, assim, tipo, diferença de 5 minutos, vem 2 carros pretos, né? Com isso o filme também passa em baixa velocidade. Então assim, quando você vê essa cena, é meio estranho, porque é 1h da manhã, né? Aqueles carros meio suspeitos passando, né? Daí tem um outro vídeo que ela fala que, que o carro tá parado e que o motorista sai e essa pessoa de trás sai. Que seria o Marcelinho, né? Mas a polícia fala que não tem como comprovar se isso é verdade por aquelas imagens. É verdade, você vê as imagens assim, não é tão nítido para dizer que é ou não é. Daí a advogada, ela levou essas imagens para um perito americano para fazer a perícia nessas imagens. E de fato, quando você vê o vídeo, você vê que tem uma manipulação. Vamos supor, vai que tava um vídeo passando, tá parado, começa a ver umas pessoas, depois para. Então eles cortam aquele momento das pessoas e junta tudo. Entendeu? Então assim, você vê, vamos supor, do segundo 41 pula pro 43, então corta o 42. E depois do 43 volta pro 41. Então você vê que é uma manipulação. E esse perito, ele fala que sim, teve essa manipulação nesse vídeo. Só que o perito aqui no Brasil que foi feito, ele falou que não tem não teve essa manipulação, não teve nenhuma adulteração nas imagens. Daí a perita Rosângela Monteiro, ela menciona assim que toda vez que existe um caso assim, vamos supor, de morte de policiais, tem todo aquele bafafá por trás para falar, não, mas quem matou? Foi o crime organizado? Ai, mandaram matar? Nunca a pessoa vai de fato, talvez quem tenha cometido o crime, sempre tem aquelas teorias, né? É igual uma pessoa famosa morreu, sempre acha que ela morreu por outro motivo e nunca aquele que é mencionado pra gente, né? Então, pra perita, não tem nada de extraordinário um menino cometer esse tipo de crime, né? Ela já viu crianças menores cometerem esses tipos de crimes. Lógico, se você para pra analisar que se foi um menino, ele arquitetou, né? Teve um plano por trás. Não foi um momento de fúria, né? Que ele foi lá e matou. E sim, teve um planejamento por trás desses crimes. Então, assim, se você olhar por esse lado, é de doer o coração, né? Porque imaginar que uma criança possa ter feito tudo isso. É mencionado pela advogada sobre os projéteis da arma, né? Que foram encontrados todos enfileirados. Né? Então ela acha, como assim? Todos enfileirados. Já para o ex-comandante da rota, ele fica claro para ele que sim, foi o menino. Porque o crime organizado iria fazer isso? Né? Se a gente parar para pensar, né, como o crime organizado age, você acha que eles iriam parar lá ficar organizando?
os projéteis. Então ele menciona que sim, é de uma pessoa que estaria mais calma, né, sossegada, pensando o que ia fazer e teria tempo para enfileirar. Já o perito que atuou no caso, ele acha que foi algum policial que de fato entrou naquele dia lá, né, que atrapalhou toda a cena e estava mexendo e acabou por enfileirar, né, esses projéteis. A advogada fala também que no dia do crime teve um churrasco na casa e que a pessoa que encontrou o corpo, ela foi convidada para esse churrasco, mas ela não pôde comparecer por algum motivo, né? E ela questiona que o lixo não foi periciado, porque tem as garrafas de bebida, e esse lixo não foi periciado. Só que para o perito isso não influencia. Ele acha que se fosse um crime de sequestro, aí sim, quem teve na casa, quem poderia estar por trás. Mas eu, na minha opinião, acho que tudo é válido, né? Porque ali você já poderia descartar várias coisas, várias pessoas. E ela fala que esse lixo não foi periciado, e sim é comprovado que esse lixo não foi periciado. Foi analisado o celular do sargento. E sabe o que acontece? Após o churrasco, eles foram ao cinema, porque é comprovado pelo cartão de crédito do sargento que ele pagou com o cartão de crédito. E daquele horário até o horário que eles encontraram, em torno de umas 6 horas, que eles encontraram os corpos, não tem nenhuma ligação no celular dele. Ela menciona que a agenda todinha foi apagada. Daí ela fala, se o Marcelinho matou, por que a agenda está parada até as 18, né? Que aí só tem uma ligação depois, em torno das 19 horas. Se o Marcelinho morreu mais ou menos na hora do almoço. Se você parar para analisar neste ponto, né? O menino morreu na hora do almoço. Então ela quer dizer o quê? Que todo mundo que estava envolvido, né? As ligações que ele recebeu, alguma coisa que aconteceu, eles apagaram, né? Já no celular da Andréia tem ligações sim, tá? Tem ligações não atendidas de outras pessoas. Não é mencionado se é familiar ou do trabalho dela, mas sim tem essas ligações não atendidas. A testemunha que encontrou eles, né, a família morta, falou que ele tinha ido mais cedo no local e chegou lá, a casa estava toda fechada, chamou, ninguém atendeu, as luzes estavam apagadas. Quando deu um tempo, lá para 6 horas, ele foi de volta lá à casa. O que acontece? A luz estava acesa e a porta estava entreaberta. E ele verificou que na entrada da casa tinha uma mochila, né? Daí que ele fez? Ele ligou, né, para os superiores informando o que estava acontecendo, porque ele achou que estava tendo um assalto na casa. Daí, ao mesmo tempo, chegou o filho da Bernadette, porque ele passou o dia inteiro atrás dela, ligando, e não conseguia contato. Ele foi direto na casa. Daí ele pula o muro, encontra a família, ele também encontra essa mochila, né? E dentro da mochila tinha um revólver, tinha uma faca, tinha dinheiro, tinha roupa, né? Tinha 5 rolos de papel higiênico. E essa testemunha que é parente, ele menciona sim que o menino já tinha aprendido a dirigir. Eu mencionei no primeiro vídeo que Marcelinho sofria de uma doença, né? Fibrose cística. Então, para a advogada, ela acha que toda essa história seria um pouco complicada dele fazer, né? Porque por ele ser mais gordinho, por ter falta de ar, porque tinha problemas, tinha que usar o oxigênio para poder respirar, que ele não teria essa capacidade, né, de pegar a arma, porque segundo ela, essa arma teria em torno assim um peso de 5 a 6 quilos, tá? Mas a arma mesmo carregada, ela pesa 750 gramas. Então, assim, não teria um peso, nada. Então, se você olhar por esse lado, sim, ele teria capacidade de segurar a arma e atirar. E esse é um caso complicado, né? Porque ele tem muita teoria, muita conspiração. Então, assim, fica difícil de você saber de fato o que foi que aconteceu, né, com a família Pesseguini. Se a gente olhar pelo lado da perícia, sim, foi o menino. Mas se a gente for parar para analisar que se eles queriam encobrir, daí não foi, né? Então é complicado, né? De saber de fato quem foi que cometeu este crime. Para a família é muito difícil de acreditar que foi o menino, né? O causador
de todo essa dor, né? Mas eu mencionei para vocês que quando há sentimento envolvido, fica difícil de você distinguir, né? O que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, né? Então, como eles têm um sentimento envolvido pelo menino, tinha amor pelo menino, vamos supor que o menino era muito amoroso com eles, fica difícil de acreditar, né? E assim, tem outro lado, né? Porque você não conhece 100% uma pessoa. Às vezes ela faz coisas que você não imagina que ela faria, né? Então, assim, para eles é difícil de acreditar que sim, poderia ter sido o menino. Então, gente, eu peço para vocês, deixa aqui nos comentários, tá? Tudo isso que eu levantei, o que vocês acham, foi ou não foi o menino, tá? A perícia está certa, a perícia está errada, armaram para encobrir de fato quem cometeu este crime e colocou a culpa no menino, né? Porque tava mais fácil, né? Porque você atribuindo o crime a uma pessoa, porque assim, se você, vamos supor que foi uma pessoa de fora, matasse todo mundo, a polícia, teoricamente, sairia para investigar o que aconteceu. Mas o fato de você já ter atribuído o crime a uma pessoa, que no caso foi o Marcelinho, ali fica meio que uma queima de arquivo. Já se encerra, né? Então, se foi uma pessoa de fora, eles tiveram esse cuidado de pensar, de já concluir a cena do crime, o culpado, tudo para não ter essa investigação, para não correr o risco de encontrar os verdadeiros culpados, né? Então, mas segundo a advogada, ela não acredita nessa teoria, né? Nessa versão da polícia. Ela acha que é essa versão fantasiosa para encobrir. Então, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, tá? Deixa o like já, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E me segue lá nas redes sociais, Ler ao Anoitecer. Lá eu dou indicação de filmes, séries, documentários, tem resenhas de livros. Pelo menos todo dia eu deixo uma indicação de um filme, de uma série. Eu amo true crime, então sempre vai ter outros temas, outros gêneros, sim. Mas o meu foco é esse, tá? Então eu espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!